É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para a Conect Internet e sinta a diferença. Conect Internet. Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Pô, doutor, soprou 1, pô. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas. As principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Fechar, sair daqui, né? Eu falo. Mas já tá fechado que tempo já, você não tinha visto não? O quê? Uma saída aqui. Já não tem, já. Eu levei um susto que eu não sabia. Mas chegar fechado, aí voltei. Uma pena, eu gostava tanto. É verdade. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo. É um prazer grande ter você aqui conosco. Hoje, dia 4 de agosto de 2023. É um prazer ter você aqui em nossa companhia, chegando aí mais um programa Flávio Azevedo para você. Hoje na companhia do meu amigo Dr. Nogueira, né? Dr. João Jorge Cabral Nogueira, nosso convidado que está sempre nos prestigiando aqui com seus conhecimentos técnicos de médico, de terapeuta. E hoje nós temos aí, mais uma vez, na esteira do assunto saúde mental, do assunto emoções, nós temos aí a Dr. Nogueira para conversar conosco. E eu quero aproveitar, inclusive, algumas experimentações desta semana, que eu participei de alguns eventos, para conversar aqui com o Dr. Nogueira a respeito disso. Antes do boa tarde aqui do nosso convidado, deixa eu mandar um abraço lá para a galera da Secretaria Municipal de Educação de Tanguá, que hoje está promovendo o último dia da Semana Pedagógica, evento com Leila Navarro pela manhã. À tarde nós estamos tendo outra palestrante lá, conversando com os profissionais de educação. Evento este que acontece desde a última terça-feira, com uma série de desdobramentos, e meu abraço e meus cumprimentos aí a toda a galera da Secretaria Municipal de Educação de Tanguá. Estendo esses cumprimentos ao prefeito Rodrigo Medeiros e ao secretário Luciano Lúcio. Um abraço para essa rapaziada. Participei também na manhã de hoje da inauguração do espaço onde vai abrigar a Ouvidoria Municipal de Rio Bonito, com a presença do Maldonado, do Rui Maldonado, que é o presidente da Associação dos Ouvidores do Brasil, e um evento que aconteceu no prédio da Prefeitura de Rio Bonito. Esses dias eu falei aqui sobre a ouvidoria, recebi o Paulo César aqui para conversar conosco, que é o ouvidor geral do município
E aí eu vi algumas coisas no sentido de, mas não funciona, então vai lá na prefeitura reclamar. Aliás, vá na ouvidoria e dizer que a ouvidoria não funciona. É muito simples assim, minha gente. Nós, ultimamente, demos para usar a rede social como muro de lamentações e, efetivamente, nos espaços onde nós deveríamos reclamar, nós não vamos, né? E nós temos aí uma série de ferramentas e instrumentos para nós reclamarmos. O problema é que, por vezes, a gente não quer resolver a solução. A gente não quer buscar uma solução para o problema. A gente quer só fazer o cara lá passar vergonha e está tudo certo, continua do mesmo jeito. Né? Então, assim, além da gente chamar a atenção e fazer aquele sujeito que cometeu um ato falho melhorar, nós precisamos buscar também soluções. O brasileiro é meio ruim disso, né? Então, assim, foi inaugurado lá esse segmento. Inclusive, a Prefeitura de Rio Bonito foi premiada por conta dessa questão da ouvidoria municipal. E se você acha que não funciona, vai lá, funciona no prédio da Prefeitura, aqui na Praça Cruzeiro, chega lá e fala assim, meu irmão, olha, tentei entrar em contato com a ouvidoria aqui, aquela porcaria não serve para nada não. Chama a turma da ouvidoria que eu quero reclamar com a ouvidoria. Então já começa, você quer falar da saúde, quer falar da obra, do buraco na rua, o poste que não acende, a escola que não está legal, mas aí a ouvidoria não funcionou, não tem problema, já começa reclamando com a ouvidoria que ela não está funcionando, mas temos que ir lá fazer o nosso papel, né? E não ficar esperando que o jornalista reclame, não sei quem vem, o fulaninho reclame, etc. Então precisamos fazer a nossa parte. Esse é um dos problemas que, quando nós conseguimos resolver, o Brasil vai andar para frente um pouquinho mais rápido do que tem andado, né? Bom, então é isso, doutor Nogueira, boa tarde, seja bem-vindo em mais uma sexta-feira para conversarmos aqui sobre assuntos que são repetitivos aqui no programa, mas nunca saem de moda porque a moçada também fica parada no mesmo lugar. Isso aí. Né? Isso aí é igual a Beatles. Fica velho, mas nunca sai de moda. É verdade. Então, uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Espero que esse programa seja agradável e que eu ajude vocês aí nessas reflexões que vamos fazer aqui. Bom, eu quero então começar falando sobre a ouvidoria. E nessa lógica da ouvidoria, eu gostaria de falar sobre a lógica do acolhimento, que é o que a gente percebe em muitas oportunidades, esses serviços de ouvidoria, seja ele numa empresa pública, seja ele numa empresa privada, seja ele numa prefeitura. Tem muita gente que liga para lá ou faz contato como o Muro das Lamentações. Daqui a pouco o cara está contando a história da vida, ou seja, esse sujeito estava precisando de um ouvido para escutá-lo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, refletíssemos aqui um pouco sobre essa questão de essa coisa dificultosa que existe hoje, que é ouvir o outro. A gente está muito disposto a falar, mas ouvir nem todo mundo tem essa prerrogativa. Como é que o senhor vê isso? Vamos falar um pouco disso. Então, vamos começar com um esclarecimento, que é o seguinte: ninguém quer ouvir, porque todo mundo quer ter razão. Sim. Então, se eu quero ter razão, discuto. Eu já tenho razão, né? Eu já tenho razão, eu chego, quero te impor minha vontade. Por que casais brigam? Porque o marido diz que está com razão, a mulher também. Exatamente, os dois querem ter razão. Não chegou com algum acordo. Exatamente, se os dois pararem, conversarem, um escutar o outro e chegar a um denominador comum, acabou a briga. Por que o pai briga com o filho, filho com o pai, patrão com empregado, empregado com patrão? Todas as nossas brigas são por isso. Se você vê duas pessoas brigando, 90% um quer ter razão, os dois querem ter razão. 10% um só quer ter razão. Geralmente na briga, os dois, porque se um não entra na briga, quando um não quer, dois não brigam, né? O cara chega para mim me chamar de feio, se eu ficar zangado, eu vou falar que não sou feio e já deu a briga. Agora você falou, bom, você que pensa. O cara fica sem graça, vai embora e acabou a briga. E aí isso vai se expandindo não só nas nossas relações pessoais, como também nas de emprego e prefeitura, estado, governo federal, em todas as ordens. É assim, ó. Eu necessito falar da minha insatisfação. Eu vou falar um pouquinho da minha profissão, tá? O que o terapeuta faz? Ouve. Escuta. Na maioria das vezes a gente escuta e às vezes o paciente no final do curso fala, e doutor, já compreendi meu problema. Às vezes o cara mesmo já dá a resposta.
E eu já sei que eu vou fazer amanhã quando encontrar aquele camarada. E eu ainda recebo por isso, né? Então, outras vezes não, a pessoa realmente está tão desestruturada que tem que ouvir uma palavra amiga e tem que ouvir um conselho. Sim. E tem que ouvir uma saída, né? Mas geralmente, quando o terapeuta escuta o paciente, só no paciente falar, ele já sai de ali melhor. Independente da técnica que seja usada, se é psicanálise, se é racional, se é psicologia transpessoal, só em o terapeuta escutar. Ou seja, tem que lugar que o paciente pode falar, porque em casa o outro não escuta. A maior minha reclamação lá chega a mulher, meu marido não me escuta, doutor. Chega o marido, minha mulher não me escuta. O filho com o pai? Exatamente. Filhos com os pais. Então, quando acontece uma coisa dessa, o que a gente quer é que o outro no outro lado nos escute. Uma vez o meu plano de saúde subiu 28%. E eu falei, vem cá, não tinha que ser da inflação? Aí liguei para a ouvidoria. Vou reclamar. Ah, doutor, isso aí você tem que... Aí deu uma outra solução, não era ali, tinha que reclamar em outro lugar. Não é aqui, tá bom. Aí você já sabe, entra aquela musiquinha, para falar número 1, para não falar número 2, para ficar irritado número 3, para pegar número 4. Então, aí você escuta aquela musiquinha toda, no final você consegue falar com a pessoa. A impressão que a gente tem é que aquilo ali é para cansar o cara, para ele desligar e ir embora. Não, não, é para cansar e desligar, pelo amor de Deus. Aí eu consegui falar, não, doutor, o senhor está totalmente enganado. Isso é plano particular. Empresa é rateado entre as despesas. Então, se as despesas usarem muito, vocês pagam muito. Eu falei, como é que é? Eu fiquei assim, chocado. Como? Então, eu tenho culpa que a empresa gasta muito e eu não gasto nada e vou pagar por eles? E aí, não tem mais ouvidoria para reclamar. Foi o último estágio. Então, quando a gente reclama, a gente quer ouvir uma palavra de apoio. Mesmo que não possa resolver, se a pessoa me fala assim, olha, isso aí foi uma resolução tal, ou foi do Congresso, mas ninguém me deu resposta de onde vinha aquilo. Isso é resolução da, acho que é ANAC, Saúde, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, a ANS. Não, isso foi a resolução da ANS. Eles podiam falar resolução, em tal data, assim, por esse ou tal motivo, não. Disseram que é resolução, se você tem resolução, está resolvido. Então, é importante, não só na ouvidoria dos órgãos públicos, mas também no atendimento público. As pessoas estão ali na recepção, quem vai ali está precisando de ser ouvido. Está precisando de um ouvido amigo para ajudar a resolver. Porque se você não consegue resolver, mas você dá uma solução, olha, aqui não posso resolver isso, mas é em tal lugar, assim. A pessoa já sai feliz, puxa, fulano me atendeu bem. Então isso é em todos os órgãos públicos, em todas as empresas, isso também é para as empresas particulares, vale para todo mundo. As pessoas têm que ser solícitas. Né? Tem que ser solícitas, por quê? Porque a pessoa... eu acho que é aí que entra uma palavrinha mágica muito utilizada hoje, que é a tal da empatia, né? Porque, veja bem, primeiro vem a solicitude para você ser empático. Se você não for solícito, você não é empático. Você chega, Flávio, você chega de casa... Tem essa hierarquia. Tem hierarquia, veja bem. Você chega em casa, entendeu? A mulher brigou com você. Você jogou a pau da vida no trabalho. Aí vamos falar, o Flávio diz assim, não quero saber disso não. Você não deixou nenhum cara falar. Você não está brigando com a pessoa, está brigando com a sua mulher, que você não pode brigar com ela porque ela manda mais que você. Que as mulheres mandam na gente, né? Então a gente tem que chegar, tem que se separar. Então a solicitude eu estou aqui no meu trabalho, tenho que esquecer os problemas de casa. O que aconteceu em casa é entre mim e minha esposa, é entre mim e meus filhos, é entre mim e meus pais. E chegar no trabalho e ver que ali está um irmão seu. Isso é que vem a empatia daí. Se eu vejo outro com meu irmão, e aí eu falo da minha fé cristã, vemos os outros como nossos irmãos, eu vou ter empatia. Eu vou ser solícito. Agora, se eu acho que eu estou ali ganhando pouco, e o cara vem encher meu saco, eu não vejo isso que ele com meu irmão, eu vou maltratá-lo. Para mim não é nada. É um zero à esquerda. Vem aqui encher meu saco, esse negócio que nem é aqui. Mas ele esquece que ele está ali e não sabia que não era ali. Então,
quando faço minhas palestras, quando sou convidado para falar sobre isso, e quando algumas empresas me pedem orientação, eu sempre falo isso. Nós temos que tentar nossos funcionários a serem solícitos. Que quando a pessoa é solícita, é agradável com o outro gosta, e aí é que vai gerar empatia. A empatia é a comunicação dos dois, não é um só. Eu sendo solícito, o outro pode me agredir. Mas quando o outro é solícito comigo, aí virou uma empatia. É quando as duas almas se integram, né? Quando há uma união de almas. Ali não está só o corpo, não está só a mente. Também estão as almas dos dois. Então, nessa atitude, nós criamos empatia e nós vamos ser solícitos e vamos ajudar, mesmo que não seja nossa tarefa, nossa função. Quantas vezes já ajudei por uma simples orientação que a pessoa estava desesperada, não sabia. É uma simples orientação. Como às vezes você está perdido numa cidade, para um guarda e pergunta a um guarda e ele te ensina com tanto carinho que eu falo, gente, que delicadeza. Que delicadeza, quer dizer, o cara está ali para, por exemplo, um dia o guarda de trânsito estava lá, pá. Quando ela acabou de apitar e se recolhe, né, vem até o meio fio, eu fiz uma pergunta a ele, que eu sabia onde era tal rua, e ele me deu a explicação, dobra à direita, tantas à esquerda. Fui tão sorrindo, falei, gente, mas que pessoa bacana, e um guarda de trânsito, podia falar, acho que não é comigo não, eu estou aqui ocupado no trânsito. Estou prestando atenção aqui, não dá para eu falar agora não. Entende? Não, o cara foi solista, então isso me toca nessas pessoas que são solistas, nessas pessoas que têm esse amor pelo próximo. A palavra é essa, por isso que Cristo falou, amai o próximo a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, não ama o outro. Então, se você é grosso com o outro, é porque você é grosso com você também. Pense nisso, meu caro ouvinte. E aí, parece que efetivamente essa questão do ouvir o outro, do acolhimento, essa sensibilidade é algo muito carente hoje, né? Muito. Bom, porque as pessoas hoje, infelizmente, veja bem, eu não sou contra a tecnologia, eu uso a tecnologia. Nós estamos usando aqui. Não vamos falar com a galera que está assistindo a gente. Não vamos falar mal do celular, porque eu uso o celular. O que eu falo mal é, as pessoas hoje têm amigos no Face, amigos no Instagram, amigos no Telegram, amigos na ponte que caiu, mas não visita nenhum deles. Então não tem nenhum amigo. O amigo é aquele que você olha na face, é aquele que você conversa, que você vê como ele te olha, que você conta suas coisas, que você cria intimidade. Então, você tem 1000 amigos no Face, fica doente, ninguém vai te ver no hospital. Pô, mas 1000 amigos no Face, 5.000 amigos no Face. Porque lá não são amigos, lá são pessoas que te conhecem por um aplicativo. Então, está fazendo as pessoas, hoje eu vejo isso muito, a reclamação dos pais e dos professores que eu trato, né? Tem muitos professores com problemas mentais, até por ataque das crianças aí, desrespeito nas escolas. Uma tomou o celular do garoto que estava perturbando na sala de aula, o pai veio brigar com ela, veio tirar satisfações, não podia, o celular era dele. Quer dizer, então é o desrespeito total que está havendo hoje. Então, hoje os professores estão alucinados. Tem um professor agora da UERJ que pediu licença, prêmio, porque não estava aguentando mais os alunos. Começa a tal da síndrome de Burnout, né? Síndrome de Burnout, aí, né? O burnout. O burnout, que é esse cansaço. Esse ranço que o sujeito ganha da atividade profissional dele. Deve ser meu próximo vídeo esse tema. Tem muita gente perguntando sobre isso. Quando muita gente pergunta, opa, tem um tema bom, mas a gente deve estar com dificuldade. Mas dá um spoilerzinho pra gente aqui. Como é que você conceitua a questão do burnout? É mais ou menos isso aqui que a gente está falando aqui, essa pressão. Más condições de trabalho, primeiro. A pessoa vai operar, não tem material para operar. A pessoa quer dar uma aula no PowerPoint, não tem PowerPoint, não tem computador. Chego aqui para apresentar um programa de rádio, não tem um microfone. Exatamente. Então, há coisas que você não pode deixar de ter. Então, essa carência, às vezes, na sala de aula, num centro cirúrgico, no hospital, qualquer firma. Ou no gari que vai varrer a rua e a vassoura dele está um caco no topo. Está cambiando, não está firme. Está soltando. Está soltando, exatamente. Então, a primeira coisa é termos material bom para trabalhar. Olha só, eu falei material bom, não falei material caro, que muita gente confunde bom com caro. Às vezes o caro não é tão bom. Material decente, material que você possa utilizar. E ter material bom barato.
Por vezes o caro não é tão bom e o barato Exatamente. não é ruim como você pensou. Não vou falar de marcas, porque posso ser processado, mas há marcas que eu conheço que são piores que outras e são mais caras. Por quê? Porque faz propaganda na televisão. E aquela propaganda é embutida no preço. Sim. E a pessoa na televisão, aquela que é boa. E compra e chega em casa da decepção. Então, observar bem isto. Então, o que acontece nas escolas, que eu tenho tido muitas reclamações disso? As crianças hoje, elas não fazem amigos, não brincam de bola, de cafifa, de peão, não gastam energia mais, ficam no celular o dia inteiro. Vão para a escola cheia de energia, porque a criança ela tem uma energia espetacular, violenta. E ela tem que gastar. Por isso, no nosso tempo de infância, Flávio, era jogo de futebol, soltar cafifa, peão. E boa parte da molecada era tudo magra, né? Por isso, todo tinha mundo atividade magrinho, física. Agora ficam aqui no celular. Não descarga essa energia própria da criança. Comendo pizza, batata frita. Vão descarregar onde? Na escola, com o colega, com a professora. No ambiente que ele deveria estar mais... Ele deveria estar calmo. Mais tranquilo. Porque ele não está gastando energia, está ficando no celular o dia inteiro. Quando chega na escola não tem um celular, fica agitado, fica nervoso. Aí muita gente fala, meu filho tem TDAH. Não tem TDAH. Ele não está sabendo canalizar a energia dele. Vocês não estão ensinando a criança a canalizar essa energia. A criança precisa gastar energia. Então, bota ele num judô, bota ele num karatê, bota ele num clube de futebol, num time de futebol. Bota para andar no quintal, né? Bota para andar no quintal. Fazer uma casa que tem piscina, vamos nadar. Vão nadar, vão dar uma bicicleta para o cara, né? Fazer bicicleta. Ou seja, nós precisamos, mas a criança muito mais, porque a criança tem mais energia que a gente. Sim. Bom, minha gente, para você que chegou agora, nós estamos recebendo aqui o Dr. Nogueira. Deixa eu mandar aqui um boa tarde para minha amiga Zenilda Rodrigues, dizendo cheguei, boa tarde, Zenilda. Hoje eu lembrei de mandar o link para você na hora que começou o programa, hein? Um abraço aqui para o meu amigo Gleison Amar, grande corredor aí da nossa região. Meu amigo Sérgio Azera diz aqui, passa para mim o número dessa ouvidoria da prefeitura, por favor. Sérgio Azera, dá uma olhada aí na postagem que eu fiz, antes da live nossa aqui, do programa. Tem uma postagem que eu fiz anterior na minha página e no meu Facebook pessoal, tem no meu Instagram também. E lá está o link de site para você mandar, porque parece que nesse fuzuê da prefeitura aí, não pagaram a conta. A prefeitura está com um problema aí, 20 anos de conta de telefone que deve, etc. Tem que estar usando a questão do site. Então você fala pelo site, fala por um chat, alguma coisa assim. Tem essa explicação lá, inclusive no site da prefeitura lá. Então dá uma olhada lá. Eu acho erro, porque as pessoas às vezes têm dificuldade até de usar o telefone, né? E daí falar com o site complica mais ainda. Mas é assim, falar com o site da prefeitura via chat. Fala não, escreve, né? Você falar consegue. Com o site é meio complicado. Você consegue. Bom, mas no caso, se tem um ouvidor do outro lado, você consegue falar, né? Mas o nome aí não está muito. Teoricamente, você consegue falar. Esse nome. O ouvidor está do outro lado, porque o site é só aquela plataforma. Ali tem alguém, subentende-se que tem alguém lá do outro lado, né, para conversar com você. Mas vai lá no site que as informações estão lá e o endereço está na última postagem que eu fiz aí, @ouvidoria, alguma coisa assim. Dá uma olhada na última postagem que eu fiz, né? E tinha um telefone celular também, quando o Paulo César esteve aqui, ele disponibilizou um telefone celular que eu não vou lembrar, e deve estar lá também na parte da ouvidoria lá da prefeitura. Dá uma pesquisada lá. Minha amiga Adriana Viegas, boa tarde para você. Ela manda boa tarde para mim aqui, para o Dr. Nogueira. Um abraço grande. E o meu amigo Gleison Amar diz aqui, nossa campanha sai do sofá. Gleison Amar é um corredor de alto rendimento do nosso município, que ganha troféu atrás de troféu em corridas de montanha, etc. Ele mora em Itaboraí, mas corre na nossa região aqui, vem treinar em Rio Bonito, na Serra do Sambê, etc. É um amigo que a gente tem. E ele, a partir do desenvolvimento no esporte dele, ele criou o Projeto Saúde, uma camisa que eu sempre estou usando também, e pensando nos colegas de trabalho. Começou com os colegas de trabalho, estímulo a fazer uma atividade física. E alguns lá que usavam mãos cheias de remédio já se livraram dessa mão cheia, estão com umzinho ou outro, etc. E ele tem essa campanha do Projeto Saúde, e a hashtag dele é Saia do Sofá. E ele diz, não precisa correr que nem eu. Pode pedalar, pode caminhar, pode dançar, pode nadar. O negócio é sair do sofá e fazer uma atividade. Ou seja,
E ele está dizendo aqui que o senhor falou da questão das crianças que precisam gastar energia. Ou seja, todos nós precisamos sair desse sofá, né, doutor Nogueira? Todos. Fala um pouco terapeuticamente desse largar o sofá, os benefícios disso, já que o Gleison tocou no assunto, os benefícios disso para o corpo humano. Principalmente para o idoso aposentado. Né? O idoso aposentado geralmente bota o pijaminha dele de manhã, à noite para dormir. E aposenta das atividades todas. E aí passa o dia todo de pijama, senta no sofá, vê televisão, almoça, vê televisão. Infelizmente eu conheço pessoas assim. Uhum. Gente, se você não faz exercício físico, os músculos atrofiam. Uhum. Lembre-se que o nosso cérebro também tem músculos, tem neurônios, que tem também atividade cerebral. Se você para todo exercício físico, também vai parar a mente, vai diminuir o teu fluxo cerebral, você vai começar a pensar mais obnubiladamente, porque o exercício físico faz liberar energia que vai para o cérebro. Além de liberar endorfinas que dão prazer. Então a pessoa tem mais tendência a ficar no sofá deprimido, só para ficar no sofá 24 horas, do que quem caminha. Porque no sofá não vai liberar endorfina. Endorfinas são as começa com aquele tédio, essenciais para a nossa saúde mental. Então, muita depressão melhora com a atividade física. Não é só isto, logicamente, mas se você faz atividade física, você tem mais chance de ficar bom do que quem não faz atividade física. Então, o nosso corpo precisa, a nossa mente precisa e a nossa alma precisa. Escuto também, doutor Nogueira, dos meus amigos de trilha, que a partir do momento que começaram a caminhar, a fazer atividade física, a tal da insônia desapareceu. Veja bem, a insônia é preocupação excessiva com as coisas do dia seguinte. Ansiedade, né? Essas coisas. Quem não tem preocupação nenhuma dorme bem. O problema é que quem hoje não tem preocupação. Mas assim, eu entendo que a preocupação ela não é de todo ruim, é até uma defesa. Vou explicar. Acho que o problema é que quando a preocupação se torna uma ansiedade. Não. Como é que é isso? Não. Vamos lá. A preocupação pode ter até ansiedade. O que é ansiedade? É preocupação com o futuro. Sempre. A ansiedade é futuro. Ninguém fica ansioso por ontem, que já passou. Eu fico ansioso com amanhã, o que vai acontecer amanhã. Então, veja bem, preocupação todos têm, ansiedade muita gente tem. O importante é, à noite, a minha função é dormir, não é trabalhar, não é resolver problemas. Eu tenho que botar na minha mente que à noite eu tenho que dormir. Então, as minhas pré-ocupações, anterior, né? A ocupação porque eu penso no amanhã que tenho que fazer. Então, é preocupação. O que eu tenho que fazer hoje é ocupação. Estou aqui no programa. Você está ocupado antes da hora. Eu vim no programa, agora que estou ocupado fazendo o seu programa. Quando eu estava em casa, eu podia falar assim, vou hoje no programa do Flávio. Tudo bem, mas podia ficar preocupado. Ai, como é que vai ser? O que vão me perguntar lá? Sabe? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Vou chegar na hora. Qual é o tema? Sabe? Então está bom. Isso é preocupação. Sim. Porque ainda não cheguei aqui e já estou fazendo um teatro na minha mente de tudo que pode acontecer. E o pior, às vezes, de ruim, né? Sim. Ninguém pensa coisa boa. Então, pensar. Eu tenho. O que eu tenho para fazer amanhã? Pega um papelzinho, Flávio, escreve. Amanhã tem que fazer isso. Eu tenho que resolver isso. Como você tirasse a sua mente, simbolicamente, metaforicamente, botasse no papel. Transferiu da cabeça para o papel. Para o papel. Vai deitar. Se vê uma coisa que está no papel, você fala assim, já está no papel. Se vê uma coisa que você não escreveu, fala, escreva amanhã de manhã. Para não levantar. Levantou. Levanta a noite toda também. Levanta a noite toda também. Depois que fez isso, bom, agora que já está tudo organizado, pelo menos, que eu vou fazer amanhã, né? Mais ou menos, agora eu vou dormir. E para dormir, nós temos que desligar a nossa mente, fazer silêncio com aquela comadre fofoqueira, que são os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são comadre fofoqueira. Comadre fofoqueira? Comadre fofoqueira. A matraca trica. Papapi, papapá, porque amanhã você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque fulano te traiu, porque fulano é o filho da mãe, papapá, porque você tem que dar uma resposta para amanhã. E você fica ali na preocupação, na ansiedade, com coisas que você vai resolver no outro dia. Então, como é que a gente faz?
já ensinei aqui, vou ensinar para quem não escutou hoje, respiração com relaxamento. Para focar na respiração, esquecer os pensamentos. Inspira, na expiração, solta o corpo. Inspira, solta o corpo. Aí vai vir um pensamento. Não pense que ele não vai deixar de vir, porque a nossa comadre fofoqueira dá notinha. Aí o que você vai fazer? Vai pensar? Se pensar, não vai dormir. O que você vai fazer? Fala pensamento assim: amanhã eu penso em você. E deixar ele embora, voltar para a respiração. Eu costumo muito ensinar para os meus pacientes fazer assim: imagine que ele vira uma nuvem branca no céu azul, e tem uma ventania e está levando ele embora. Aí faz assim, aí você está respirando, mas está vendo aquele pensamento ir embora junto com a nuvem. Respira na hora que sopra, é o vento que está mandando embora. Deixa ele levando, até sair da área de visão. Sim. Para não brigar com ele. Se você brigar com ele, assim, não quero pensar em você, já pensou. Se pensar, vai embora, já pensou. Briga com a namorada e fala assim para você: não quero pensar naquela desgraçada, já pensou. Quando mais você fala que não quer pensar, mais pensa. Quer ver? Meus ouvintes, não pense em macaco rosa, não pense em macaco rosa, não pense em macaco rosa, não pense em macaco rosa. Não pense em macaco rosa. O macaco rosa está na cabeça de todo mundo. Aí eu pergunto para o paciente: conseguiu ficar sem pensar no macaco? Não, doutor. Aí eu falo assim: ué, mas nem tem macaco rosa. A tua mente criou um macaco rosa para não pensar. Olha o poder da mente. Então eu não tenho que pensar. Eu tenho que falar assim: amanhã eu penso em você. Respeita ele que veio. Sim. Ele veio porque ele precisa de uma solução. Ele não veio à toa. Mas se você respeita ele, e é o respeito ao ser humano que está. Nossos pensamentos são nossos, né? Agora, no outro dia eu falo para o paciente: no outro dia de manhã, pensa naquele pensamento. Senão ele volta de noite. Resolve o problema, né? Se não resolver, ele vai voltar de noite. E aí a comadre... E parece que quando ele volta, a comadre fofoqueira fica mais nervosa ainda. Fica mais nervosa ainda. Porque você já não resolveu ontem, tem que resolver hoje. Passou o dia todo. Passou o dia todo. Então, se você fizer essa que a gente chama higiene do sono, sim, tomar um banhozinho quentinho, para relaxar, banho de água fria de manhã, para despertar. À noite é morninho. Tomar um chazinho de camomila, erva cidreira. Entendeu? Aí tem um cara que vai dormir, bota uma música para tocar no rádio da cabeceira, Dona Guerra. E aí tem dois tipos de pessoas. O pessoal às vezes pergunta muito isso, essas músicas relaxantes para dormir. Tem gente que está tão viciado com o som que quando desliga o ar-condicionado não dorme. O ventilador tem que estar soprando mesmo. Exatamente. Um frio desgraçado, o ventilador. Então nessa pessoa que está tão viciada com o ruído que o silêncio não deixa dormir, uma música de relaxamento faz bem. Agora, naquela que não está acostumada com isto, vai piorar. Por quê? Porque a música vai ficar estimulando a mente a ficar acordada para escutar a música. Agora, o que pode escuta a música antes para relaxar, entende? Ali uns 10 minutos. Para relaxar. De forma que com 10 minutos desligue. Se você dormir, já está dormindo, acabou. Se você não dormiu, agora você faz o relaxamento que eu ensinei com a respiração. O pensamento veio, manda, aí... Vai dormir, manda o banco. Manda dormir, ó. Amanhã eu penso em você e volta para a respiração, que você vai dormir sem remédio. Agora, quando a pessoa já tem insônia, já está tomando remédio, vai levar um tempinho para tirar o remédio. Porque o remédio para insônia é meio viciante. Ele é viciante. Então, causa uma dependência. Para tirar um vício, a gente sabe que quem é drogado sabe que não é difícil. Deixa eu mandar um abraço. Mas consegue, tá? Sim, deixa eu mandar um abraço aqui para Edna Ribeiro, que disse aqui: doutor Nogueira, é ótimo, vou tentar fazer isso para não ter insônia. Isso, Edna, faz que vai resolver. Olha, enche o pulmão de ar naquela... Né, não vai forçar, senão vai despertar. Não vai fazer... Também não, vai respirar suave. Não precisa respirar igual que vai nadar, né? Não. Respiração suave para quê? Para essa suavidade levar você para o sono, relaxar. Na expiração, soltar o corpo na cama. E cada respiração que você solta mais, você está treinando a relaxar o corpo. Vamos dar um ponto que quando você der 1 mês, 2 meses, 3 meses, respirar, na terceira respiração já dormiu. Porque você já treinou tanto o corpo a relaxar, que o que faz o relaxamento faz você dormir. Que a hora que você relaxa, você vai embora. Não esquecendo da atividade física.
Aí que vem a atividade física. Quando você... Quem tem mais insônia? É o intelectual. O professor. O intelectual usa só a mente, não gasta o corpo. De noite, está com a mente cheia, vai custar dormir. Eu não vejo insônia em trabalhador braçal. É difícil encontrar uma pessoa de roça que tem insônia. Porque está a noite inteira na enxada. Ele gastou energia desgraçada. À noite o corpo está pedindo para dormir, está pedindo para descansar. Sim. Então dorme o sono dos anjos. É difícil. É outra questão também que eu costumo apontar, doutor Nogueira, quando me perguntam, né? Porque você, quando vira atleta, vira meio consultor também para certas coisas, né? E eu costumo falar assim, meu irmão, eu duvido que se você acordar 6 horas da manhã e ir para uma atividade, ou que trabalhar que seja, quando dá 10 horas da noite, você não vai estar com sono. Cara. Vai estar com sono. Mas o cara acorda meio-dia, como é que vai dormir 9 horas? E depois não caminha, não faz um exercício. Não é isso, cara? Pessoa que trabalha em escritório, acorda preocupado com o trabalho que o patrão é um chato. Então já sai estressado de casa. Trabalha estressado, com medo de levar esporro do patrão. Que às vezes não acontece, mas só ia ficar estressado em levar o esporro já naquele dia. A expectativa já gera o patrão não foi nem trabalhar e ele ficou o dia inteiro na expectativa. Pode chegar a qualquer momento. Aí chega em casa, às vezes não conseguiu fazer o trabalho todo, que estava tão nervoso que a mente não conseguiu fazer. E aí, amanhã tem que fazer mais trabalho, rapaz, nunca acabei minha sessão amanhã que vai ser fogo. Como é que ele vai dormir? Vai dormir, cara. O patrão hoje não apareceu, mas amanhã certamente ele vem e vai reclamar que eu... Amanhã, rapaz, ele vai ver se está tudo certo, ele é chato, vai botar defeito no meu trabalho. Insônia. Ainda vai dizer assim, pô, tá vendo? Eu não posso ficar um dia fora da empresa que o negócio vira bagunça. Ele está preocupado com o amanhã. É isso que dá a insônia. Preocupação. Eu estou preocupado como é que vai ser amanhã. Amanhã o patrão pode chegar no trabalho, receber um presente da esposa, chega um trabalho maravilhoso, não briga com ninguém, e o cara sofreu à toa. Perfeito. Essa técnica aí do papelzinho, de escrever o problema no papelzinho, e um beijo aqui para Roberta Ecker, dizendo que um médico desses... A Isabela Nascimento, um beijo para a Isabela Nascimento, nossa amiga corredora. Eliane Barbosa, abraço, um beijo, um abraço para você também. Obrigado aí pela rapaziada, pelas meninas aí nos acompanhando, tudo de bom. Compartilhem aí a nossa conversa aí nas redes sociais de você também, que são assuntos importantíssimos aí para compartilharmos com os amigos. Lembrei aqui, inclusive, de algo que São Pedro escreve lá na primeira carta dele aos cristãos, 5, 6, 7, 1 Pedro 5, 6 e 7, que ele diz assim, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mas aí ele coloca uma coisa interessante, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, né, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, esse negócio de colocar o problema no papelzinho é lançar sobre o papel também. Exatamente. A ansiedade, o problema, né? E se, já que você falou em João, meu xará, né? Pedro. Já que você falou em Pedro, deixa eu falar uma coisinha também. E se não tem problema, não tem solução, se o problema não tem solução, não fica nervoso. Entrega para Deus. Não tem solução, vai fazer o quê? Vai ficar nervoso? Ah, estou nervoso, meu filho está doente, daí? Levou no médico? Está dando remédio? Querendo você ficar nervoso? Nada. Você não vai ajudar o teu filho. O teu nervoso vai... Só vai ficar doente também, né? O seu nervoso só vai deixar o filho mais nervoso ainda. Papai está doente, mamãe está doente, pai e mamãe estão nervosos. Então, se você tem uma preocupação que não tem solução, entrega para Deus. Se tem solução, resolve. Isso dá uma tranquilidade, isso tira tantas preocupações na nossa mente, Flávio, que você nem imagina. É você ter a consciência, isso eu posso resolver. Então, isso eu vou resolver. Isso eu não posso. Entrega na mão de Deus. É isso, minha gente. Dr. Nogueira aqui conversando conosco. Minha amiga Merinha passa por aqui dizendo boa tarde, queridos. Grande abraço, Dr. Nogueira e meu amigo, o brabo do pedal, Flávio Azevedo. Não, o brabo é Bondade Sul, o brabo é por sua conta, Merinha. É sinal que você está exagerando, Comecei a pedalar esses dias mesmo, não tem nada de brabo. Olha, quando falo assim, nada sempre de brabo. tem fundo de verdade. Um beijo para minha amiga Merinha. Obrigado aí pela companhia, nos prestigiando aí. Ela sempre minha amiga, muito. Isso é melhorando a autoestima da gente. É uma terapeuta, Merinha, trabalhando a autoestima da gente.
E aí, doutor Nogueira, nós falávamos aqui um pouco antes sobre a correria do dia a dia, essa que causa... Nós começamos falando aqui, pessoal, sobre a dificuldade que temos de ouvir o outro. E, por vezes, essa dificuldade de ouvir, a argumentação é que eu tenho muita coisa para fazer, tenho muito problema para resolver, etc. Não tenho tempo para ficar parado aqui escutando conversa fiada, etc. E todo mundo, nesse mundo agitado que nós vivemos, temos aí as nossas dificuldades, as nossas lutas, as situações como um todo. E essa velocidade, né, essa velocidade em que mergulhou a sociedade moderna, que surge a partir da Revolução Industrial, né? Perfeito. E aí eu quero entrar, né, eu comecei falando sobre a questão de ouvir por causa da ouvidoria que eu participei hoje da solenidade. E aí eu quero ir na palestra sobre educação, onde um conjunto de profissionais de educação discutiam a educação em si, as formas de oferecer educação, como que a criança chega para a escola, eu pedi o microfone para fazer uma pequena reflexão que eu queria que o senhor pensasse comigo aquilo que eu coloquei lá. Eu disse que a partir da Revolução Industrial aconteceu o Fordismo, que é aquela serialização das ações. O que é o Fordismo, minha gente? Henry Ford, o inventor da Ford, né, que é uma marca de veículos, lá na Revolução Industrial, ele percebeu que ficava numa fábrica, vários operários ficavam fazendo um carro. E o cara tinha que fazer o paralama, o cara tinha que dar conta do chassi, o cara tinha que dar conta das rodas, a lataria, etc. e tal, o motor. E ele percebeu que seria mais ágil, se ele serializasse esses serviços. Um cara faz só paralama, o outro faz só volante, o outro faz só os bancos, o outro faz só uma parte aqui de chassi. Porque cada pessoa tem uma aptidão, e naquela aptidão vai fazer melhor e mais rápido que os outros. Exatamente. Isso dava uma celeridade ao processo, e lá na frente um cara pega isso que todo mundo fez e monta, né? E aí isso se chama serialização das atividades. O que aconteceu com isso? Primeiro que surgiu, agora nos tempos mais modernos, o tal do artesanal, né? Artesanal é aquilo que você começa a fazer com as suas mãos, desde o início até o produto final. Inclusive é mais caro, etc., que depende... demanda tempo, volta às origens, que dá muito mais trabalho e é pessoal. Na serialização é tudo igual. Exatamente. E aí eu falava para a galera da educação que eu percebo que no oferecimento de educação, embora eu entenda que a educação seja a última trincheira de para enfrentarmos um monte de problemas da sociedade, esse Fordismo vem alcançando a esfera da educação. Como por acaso o médico em questão aqui que estamos conversando também é professor, também entende da seara da educação, eu queria que o senhor falasse sobre isso. A gente percebe que a educação ela vem sendo desmembrada, né? Tanto é que o aluno ele tem muito mais empatia com aquela tia lá da primeira, segunda série, que é ela que fica com ele o tempo todo na sala, do que quando você chega. E eu estou usando aqui as nomenclaturas do meu tempo, tá, pessoal? Eu sei que a primeira série hoje é o tal do segundo ano, e a alfabetização é o primeiro. E aí quando a criança chega na quinta série, que é o sexto ano, que aí ele vai ter professora de matemática, professora de português, professora de geografia, professora de história, professora de inglês, professora de educação física, são várias matérias, cada uma com um professor. Perde-se essa lógica, essa conexão que a criança, que o menino, a menina até ali tinham com esse sujeito chamado professor. E eu estava falando fiz essa reflexão, eu falei, cara, esse Fordismo ele vai penetrando na educação, que você vai pegando a criança e você vai destrinchando ela. Esse aqui cuida disso, esse aqui vai conversar... Mas aí, Flávio, temos um problemazinho, né? Faça uma reflexão sobre como é que um professor de quinta série vai saber matemática, português, geografia, história, física, química... Não, mas eu digo aí nas questões pessoais mesmo. Eu digo na questão de saúde mental, na questão emocional que a criança chega... Tem que haver uma adaptação. Por quê? A criança da primeira série, que tem lá a professora única até a quarta série, é uma criança pequena, geralmente 5 anos, 6, 7, né? Naquela formação aí. Exatamente. Nessa formação é importante a professora única. A conexão é importante. Ninguém se esquece da primeira professora. Eu não até hoje da minha primeira professora. Por quê? A criança até 7 anos, ela é mágica.
ela não tem adulto. Então, se botar muita gente para dar aula para ela, ela fica alucinada, não vai entender nada, porque vai ficar dissociada. Sim. Porque ela vem de uma casa que tem só uma mãe, chega na escola tem só uma professora, que ela não tem adulto para entender que cada matéria tem um professor. Quando a criança faz 7 anos, que deve ser aí na quinta série, deve ser aí por volta dos 8, né? 11, ou 10, 11 anos. Quando chega nessa fase, que a pessoa saiu da infância, entra na pré-adolescência, já temos um pequeno adulto. A criança não é adulta total, mas ela já entende a realidade, já não vive mais na fantasia do Papai Noel, o Bicho-Papão. Nesse momento, quando entra a fase de professores, ajuda a ampliar sua mente. Faz bem. O que antes poderia fazer mal, agora faz bem. Porque ela agora entende que há diversidade do mundo. E ela tem que aprender essa diversidade. Como a criança filha única, é ruim. A criança filha única ela é ruim porque os pais dão tudo. E ela não sente, não tem frustração. E a criança tem que ser frustrada para ser feliz. É um absurdo que eu estou falando, mas é. Porque ela tem que aprender que não pode ter tudo, que a vida não te dá tudo. Então, quando a criança é filha única, quando ela vai para a escola, ela tem mais dificuldade de ir lá na escola do que o que tem 5 irmãos, porque já está acostumado a dividir em casa. Já existe uma competição então, natural. Exatamente. Na escola tem que aprender a dividir os brinquedos. Compartilhar, é um negócio compartilhar. Filho único mesmo. Exatamente. Então, veja bem, há a fase que é bom a professora única e há a fase que é bom ter vários professores por causa da diversidade que a mente tem que aprender para a vida. Perfeito. Não, mas o que eu quis dizer, na verdade, Tá Nogueira, o professor está muito focado naquele propósito dele, que é a escolaridade. E esse cara, por vezes, ele chega com uma série de vulnerabilidades emocionais, etc. E tal. E, por vezes, esse profissional ele acaba não tendo a percepção de que quando ele consegue entender as vulnerabilidades emocionais, ele consegue um resultado melhor na didática que ele está aplicando na hora da escolaridade, isso que eu estou dizendo. Então, quando você tem o Fordismo, porque Fordismo quer dizer que você acaba dividindo esse sujeito ali. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, o professor, por vezes, a professora falava assim, pessoal, eu preciso dar o meu conteúdo. Mas eu estava querendo dizer que eu trabalhava à época no SAMU, saía às 7 horas da manhã daqui, pegava van, eu morava em Rio Bonito, tinha que ir para Niterói, pegava engarrafamento. Por isso que eu cheguei meia hora atrasado. Não é que eu estava gazetando, aprontando, e tinha colegas que vinham de Paracambi, tinha colegas e todos mais ou menos com a mesma história. E tinha professor que falava, pô, cara, não, a gente compreende perfeitamente, está tudo certo, você pode chegar depois e tal, pega o conteúdo ali com o colega, etc. Mas tinha outro que falava, meu irmão, que se lasque, né? Ou seja, ele estava muito preocupado... É a falta de empatia, a falta de humanidade, não compreende o problema do outro. Será que eu não tenho problema não? Ele é Deus? Então, assim... Voltamos à mesma origem, a falta de empatia, não perceber que o outro tem problemas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ayrton Matarazzo, nome chique, hein, cara? Chique. Tá vendo, olha só? Ayrton Matarazzo é... de Tangará da Serra, nos acompanhando aqui. Olha! Em Mato Grosso. Isso. Beleza, hein? Ayrton, um abraço para você. Ayrton, olha só, eu dei uma aula aí do curso de hipnose em Tangará da Serra. É mesmo? Conheço Tangará da Serra. Eram 4 horas... Eram 4 horas de van de Mato Grosso do Sul, de Cuiabá até lá. Eram 4 horas de van para chegar lá. Mas uma turma maravilhosa, tenho muita saudade lá, Tangará da Serra. Tem quanto tempo isso? Tem muito tempo. Então, Ailton, abraço para você, meu irmão. Doutor Nogueira, nosso convidado aqui, conhece Tangará da Serra. Tangará da Serra. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado aí pelo carinho da sua participação. Teve até depois um menino de Tangará da Serra que foi no Voice Kids. The Voice, né? The Voice Kids. É verdade, isso é bom. Aí eu lembrei dos amigos lá de Tangará que eu fiz lá. Boa lembrança. Só dando um parentezinho para falar sobre isso, tu já andou pra caramba com esse negócio de palestrar, etc. Muito. Tem muitos quilômetros rodados. Isso que eu ia falar, tem uns quilômetros aí que já deu a volta ao mundo. Só em Tangará da Serra foram 4 módulos, né? De final de semana, 2 dias. Então lá foram 8 dias. Aí. 4 viagens. No tempo da VASP.
E aí, com esse que me pagava a passagem, logicamente vão pagar mais barata, né? Sim. Aí eu pagava. Então era daqui São Paulo, Minas Gerais, Caramba. Minas Gerais, Brasília, Brasília, Cuiabá. E depois uma van de 4 horas. Tem que gostar muito de dar aula. Pois é, então, e aí dentro daquilo que nós estávamos falando, o professor Nogueira não pensou nessas dificuldades. Nenhuma. Entendeu? O prazer é tão grande. Isso, então, uma exatamente. pessoa lá do interior, que não tinha condições de vir para a cidade de aprender, e que organizou um grupo para ir lá dar aula. Isso não tem preço. Quer dizer, eu ensinei lá a hipnose para profissionais. Sim. Éramos, se não me engano, 20 Você profissionais. podia ter falado assim, não vou nessa porra. Exatamente. Não, eu sou longe Se pra esses você. 20 profissionais ensinaram mais 10, já deu 200. Sim. Se esses não ajudaram ninguém, ensinaram ninguém mais a aplicar nos seus pacientes, Pô, em números. entende? Não dá nem pra Então, calcular. na primeira vez eu fiquei cansado. Lógico, que eu não sabia que ia ser essa maratona. Mas depois eu me recriei, né? Eu me recriei, falei, peraí, eu tô fazendo. Cheguei lá, a recepção foi maravilhosa, os alunos interessadíssimos, isso é que marca a aula, né? Interessadíssimos, com sede de saber que aquele cansaço. Eu olhei para um e falei, amor, ó, temos mais 4 vindas aqui. Já sei. O pessoal gostou, também gostou, né? É assim. E fomos lá, né? Ia com ela. Sim. Uma vez, contar uma historinha rápida. Diga, Uma mano. vez a van estourou no meio o pneu lá no meio da estrada. Estrada de chão? Não, asfalto. Asfalto. Mas naquela época não tinha nada. Deserto. Mato, né? E Lá no Centro-Oeste tem aquelas Aí- estradas que você anda exato. 10 km Aí em linha tivemos reta. que esperar o cara ligar pro celular, entendeu? Aí não tinha sinal, o cara teve que ir até uma cidade para ligar para lá, para mandar ver outra van. Nós ficamos lá. E o pessoal todo nervoso, eu falei, amor, vamos deitar aqui. Nós deitamos no chão, Flávio, entendeu? E ficamos olhando as estrelas. E ficamos E era à namorando. noite isso? De noite, de madrugada. Isso era sempre de madrugada. Eu chegava lá às 6 da manhã. O Sim. avião chegava lá meia-noite, pegava a van 2 da manhã, chegava às 6 da manhã na cidade. Cara, E eu fiquei namorando as estrelas, assim. E todo mundo bravo. Aí eu te falo, o que adianta ficar bravo? Vou aproveitar o momento de namorar nas estrelas, que eu nunca namorei nas estrelas, né? Pô, foi ali mesmo, indo para Tangará da Serra. Ou seja, fiz da viagem uma coisa ruim, transformei em coisa boa. o pensamento de se a vida lhe der limão, faça uma Faz limonada. limonada, eu ia ficar reclamando, o Vitor não reclamando, falei, amor, deixa eu precisar reclamar, vamos lá. Tem que esperar mesmo a van, vai fazer o quê? Tem que esperar a van. Outra experiência, eu fui a Israel ano passado, não sei se você soube. Eu tive Israel, na volta foi via Frankfurt, Alemanha. E chegamos lá. E tinha tido uma greve dos aeroviários lá e tinham 2.000 pessoas lá esperando o avião. E não tinha mais nenhum hotel vago para botar a gente, porque todos aqueles que chegaram antes de mim já tinham ocupado os hotéis. Primeiro. E só tinha voo no outro dia. Você lembrou até aquele filme do Tom Hanks, do cara do aeroporto. E então, veja bem, aí foi por ordem de... Aí eu gostei, sabe? Foi ordem de idade. Uhum. Os mais velhos botaram para outro dia e os mais jovens para dentro 2 dias. Logicamente, no outro dia talvez conseguisse um hotel. E eu fiquei lá. Eu cheguei lá à tarde e tive que passar a noite no hotel para no outro dia ir embora. E eu vi... Gente, tem um pessoal que quis quebrar o guichê, aí veio a polícia. Que adianta quebrar o guichê? Não vai ter avião, não vai ter hotel. Se quebrar o aeroporto, você continua sem Não avião do mesmo adianta. jeito, né? Então ali foi um momento de eu me interiorizar e usar o que eu falo para meus pacientes comigo mesmo, eu e a Ruth. Amor, não tem jeito, vamos ter que ficar aqui. E não tinha lugar para dormir, nós dormíamos um encostado no ombro do outro. Sabe aquela cochiladinha assim, encostadinho? Que quando de repente você vai para frente cair e acorda. Então, praticamente não dormimos, né? Mas foi necessário para o nosso crescimento saber que viagens também têm seus problemas. Nós temos que estar preparados. Contratempos acontecem. Os contratempos acontecem, você não pode agora perder tudo que eu tinha passado lá em Israel de raiva e de ressentimento naquele momento. Que eu vim, sabe,
Nossa, radiante, eu vim... Com as experiências que eu você vim outro pensamento geral, agora eu ia perder aquilo tudo por causa de um avião. E então ali eu apliquei o que eu ensino. Então é assim, faz a limonada, se reinventa. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha prima Clarice, nos acompanhando lá também. Obrigado, Clarice, pela sua audiência sempre. E aí o senhor está falando dessa resiliência aí na hora de... Hoje eu vejo a moçada falando muito também de inteligência emocional, né, doutor Nogueira? Tem o tal do QI, que é o coeficiente de inteligência, o QE, que é o coeficiente emocional, e o QO, alguma coisa assim. Eu sei que são 3 agora que estão sendo apontados. Não, isso aí é a trindade, sempre é a trindade, mas hoje nós já temos 8 inteligências. Então já 8 QIs. Mas aí eu queria falar sobre... São as chamadas inteligências múltiplas. E essa questão da inteligência emocional que estão se falando tanto, que eu entendo como resiliência, que é esse poder saber lidar, de absorver você os maus saber lidar momentos com as emoções de forma adequada. Não é ficar banana, não é ficar... não é deixar o pessoal abusar de você. Sim. Não é paz e amor, tá tudo bem. Fuma um baseado, tá tudo bem. Nada disso. É você saber lidar. Né? Se você tiver que reagir, reaja, mas adequadamente. Dentro do limite. Como diz aquele ex-presidente, dentro das 4 linhas. Né? Exatamente. Colocando o seu pensamento. Se a pessoa está querendo te agredir, você fale firme, duro, mas não seja agressivo. Eu mesmo, de vez em quando, me exalto. Né? E quando eu vejo que excedi no meu tom, que eu já tenho essa consciência, porque eu trabalho com inteligência emocional, Flávio, eu peço desculpas. Exagerei. Aliás, tem uma coisa que confunde muito a cabeça das pessoas, e aí eu vou voltar lá ao texto sagrado, que a Bíblia tem um verso lá que diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, porque você não pode expressar a ira. Né? Eu me iro. Você tem todo o direito de ficar puto. Eu me revolto com aquilo. Agora, eu coloco é... adequadamente essa ira. Adequadamente eu falo, você pisou na bola, isso não se faz. Tô chateado. Tô chateado. Porque você tem que falar que está chateado. Porque você fala assim, tudo bem. O cara vai fazer de novo. Que não se repita. Nunca eu dou resistência, que não se repita. E aí que vem o perdão. Mas não precisa torcer o pescoço do cara. Não precisa torcer o pescoço. É isso aí. Então a inteligência emocional é isso. É você usar adequadamente suas emoções. Sejam até de raiva, que é uma emoção autêntica. A raiva é autêntica. Sim. Você vê uma pessoa batendo na velhinha, você ir lá e pegar o cara, segurar o cara, se o cara quiser te bater, você bater nele, é uma reação normal da raiva. Você está defendendo uma velhinha em defesa. Agora o cara está lá, sentado no banco, sai do banco, o cara não sai, você porrar o cara, que emoção é que? Que controle você tem da sua emoção? Eu lembro de um quadro que nós tínhamos no Fantástico da TV Globo, feito pelo Ernesto Palha, e o nome do quadro era E daí? Vai fazer o quê? Que eram situações do cotidiano, montado por atores, que era geralmente um pai humilhando uma criança, ou um idoso, ou uma situação dessa assim, às vezes na praça de alimentação, no shopping, e ficava se prestando atenção na reação das pessoas em quem levantava e ia lá e falava assim: meu irmão, e aí? O que está acontecendo aí, né? Eu lembro que às vezes teve um episódio que era uma mulher sendo humilhada, quase agredida pelo marido, pelo companheiro, teoricamente, né? E até que chegou alguém e falou assim: a senhora está precisando de ajuda, não falou nada com o agressor, a senhora está precisando de ajuda e tal, a pessoa que chegou. E aí... Essa é uma raiva santa, você defender os fracos oprimidos, né? Pois é, mas vamos lá, vamos problematizar isso aqui, né? Já que a gente está com um terapeuta aqui, vamos problematizar o negócio. No mesmo texto sagrado, diz que aquele que se mete em questão alheia é como quem toma o campo pelas orelhas, palavra de Salomão lá em Provérbios, né? Ou seja, meu irmão, passou, viu um problema ali, você não tem problema. Como é que é isso? Não. Vamos lá. Você não leu a Bíblia direito. O problema seu, Flávio, é que você lê a Bíblia errado. A gente tem que contextualizar a frase. Sim. Há um ditado popular que fala assim: entre marido e mulher, ninguém mete a colher. E é isso que o Salomão falou: não te meta na vida dos outros. Sim.
Agora, há momentos, Flávio, que você tem que se meter. Hoje o conceito é, sobretudo nessa questão Eu não vou me meter. Mete a colher sim, porque Exatamente. você pode salvar uma vida. Exatamente. Eu não vou me meter numa briga de casal. Agora, se eu ver que aquela briga vai dar em morte, eu tenho que me meter para salvar uma vida. Sim. Uma amiga minha, estava no condomínio, Rancho Alegre, estava na rua sendo agredida por um guarda, o guarda ofendendo ela. O guarda não pode ofender uma pessoa? Sim. Quando eu vi que ele estava agressivo com ela, eu falei, pô, o cara pode até bater nela. Não vai bater na minha frente. Eu vou ver o que está acontecendo. Sim. Aí cheguei perto dele, entendeu? Encarei ele. Não falei nada, só encarei e fiquei olhando para ele. Entendeu? Deus, toma conta dele. Acalma esse coração. E aí deu tempo, ele parou e começou a escutar ela. E quando ele escutou-a, acabou a briga. Ele conseguiu compreender. Conseguiu compreender e foi embora. Eu não fiz nada, mas se ele agride, eu ia entrar no meio. Como é que pode agredir uma pessoa? Só a presença de mais alguém ali. Ele é altão, ela pequenininha. Eu não ia bater nele, talvez só aparece junto. Mas simplesmente ele fala, cara, calma. Né? Sim. Nós podemos chegar... Não é por aí, né? Não é por aí. Então, são situações em que você tem que se meter. Agora, a pessoa está lá brigando. Eu não conheço. Uma confusão de que um é Flamengo, o outro é Vasco. Aí deixa, é problema deles. Não vou entrar, passo batido, não quero nem saber. Nesse caso, a gente tem que saber que contenda é essa, né? O contexto e onde você deve ou não intervir. Sim. Então, cuidado com as interpretações da Bíblia, porque se a gente for ler a Bíblia ao pé da letra, a gente pode às vezes se estrepar. Porque às vezes o próprio texto de um autor se contradiz lá na frente em outro texto. Por quê? Porque está falando ali, quem fala ali em Efésios é diferente de quem fala em Corinto. Até porque... O mesmo apóstolo, quando vai falar em Efésios, é para uma comunidade. Isso que eu ia falar. E para outra comunidade. E lá ele precisa falar de um jeito. E se for comparar aqui Velho Testamento e Novo, é uma distância aí de 2 Exatamente. mil anos, 3 mil e anos. no outro, você tem que falar diferente. É. E Cristo veio atualizar o Antigo Testamento. O pessoal fala, ele veio... como é que diz? Ele veio ratificar, porque ele disse que não veio destruir o Antigo Testamento. Ele disse isso naquele momento, naquela condição da disputa com os senhores da lei, que estavam querendo dizer que ele não estava seguindo a lei. Não, eu não vim para derrubar a lei. Mas ele veio para aperfeiçoar a lei. Sim. Tanto que ele acabou com a lei italiana. Olho por olho, dente por dente. E o que ele disse? Amai-vos uns aos outros. Sim. Então a gente tem que contextualizar a leitura para a gente entender também direito a leitura. Perfeito. Senão... Perfeito. Minha gente, para você que chegou agora, igual a minha amiga Clemilda Moraes, que acabou de nos dar boa tarde aqui. Bem-vinda, Clemilda, muito obrigado. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Nogueira, né, naquele papo nosso aqui, sempre... saúde mental e emoções é o tema principal, mas nós vamos divagando por aí, né? Igual ele que falou lá em Tangará da Serra e namorou a Luz das Estrelas, lá no Planalto Central, e a gente vai também nessa, vamos passeando aí pelos assuntos que aparecem. Quem quiser fazer alguma pergunta aí também via comentários no Facebook, fica muito à vontade. Muito obrigado a galera que vai nos prestigiando, que vai passando por aqui, abraço grande. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, programa Flávio Azevedo. O programa fica disponível aqui na minha página para você assistir depois. Tem uma galera que assiste de noite, né? Vai ficar também disponível no meu canal no YouTube para aqueles que não têm Facebook. E aí acontece muito isso. Flávio, eu gostei muito da entrevista tal, do Dr. Nogueira, do fulano tal, do especialista tal. Como é que eu faço? Cara, dá uma olhada lá no Facebook. Não, mas eu não tenho Facebook. A fulano, minha cunhada, meu pai, meu não sei o que... Está lá no canal no YouTube, porque mesmo que você não tenha rede social, se você tem acesso à internet, você consegue acessar a minha página lá no YouTube. Aqui nós somos quase 34 mil, estamos aí quase chegando à marca de 34 mil seguidores aqui na minha página. E lá no YouTube somos 58.900 e quase 59, buscando aí a marca de 60 mil. Muito obrigado aos amigos que estão sempre nos prestigiando, ligados aí em nossa programação. Fazer aqui um merchanzinho, doutor Nogueira. Isso. Sobre Faz parte. O amanhecer. Né? Não, estou falando, se eu falar do amanhecer,
onde o senhor atende e tal, faz aí um mexão, quem gosta muito da conversa. E eu gosto sempre de recomendar, eu sei que o senhor atende em outros lugares, mas eu gosto sempre de recomendar o Amanhecer, porque lá, além do atendimento do Dr. Nogueira, tem aquele verde maravilhoso lá, que é um negócio que natureza, o cara, antes de conversar com o senhor, ele já fica 50% bom. Não, o paciente às vezes fala, doutor, nossa, que lugar maravilhoso, eu já me senti melhor. O pessoal fala mesmo, Sim. Eu já me senti melhor. Por quê? Um lugar de natureza, que é divina, né? Deus que fez a natureza, um lugar de amorização, porque lá quem trabalha lá trabalha com amor. O senhor é minha esposa, é minha filha, a Ana Laura, secretária, você conhece, é maravilhosa, os funcionários, gente todo dia de manhã a hora, para começar o dia bem. Quer dizer, então, veja bem, é um lugar que a gente trabalha a energia para ser boa. Como é que eu vou tratar mal o funcionário e querer tratar bem o paciente? Então, nós começamos às 7h30 da manhã com uma oração com os funcionários de mãos dadas. E oramos pela família, oramos pelo espaço, oramos para que quem vá em nossa busca receba o carinho que possa receber. Isso faz com que eles entrem na nossa energia, que eles trabalham, você vê lá, o sítio está maravilhoso, porque eles gostam de aprontar, eles gostam de ficar bonito, eles gostam de colocar, por quê? Porque eles sentem que as pessoas chegam e elogiam. E ele gosta de elogio, né? Verdade. Quando você elogia aí o Denilson lá da horta, ele fica todo bom. Lógico que a pessoa ser elogiada é você reconhecer o trabalho do outro. Então a pessoa chega lá nesse espaço, né, que eu chamo de espaço sagrado, nesse sentido, não precisa ser igreja para ser sagrada, não é sagrado. Sim. Nós somos um templo de Deus, né? Então a pessoa já chega lá. Quem é católico tem a capela, quem não é católico tem lá uma estátua que joga águazinha assim na lagoa, tem uns peixinhos ali com um banquinho, a pessoa senta lá, fica escutando aquele barulho da água. Aquilo já é relaxante, já é repousante. Tem aquela trilha sensacional que chega naquela casa de vidro no meio da mata. Lá, tem a trilha, que quem gosta de trilha vai até, rapidinho, vai até a sala de meditação e volta. Pode ir na cachoeira também. Então nós temos esse trabalho lá, né, e aí agora, para complementar, fizemos a pousada exatamente para esse pessoal que quer sair do estresse do Rio de Janeiro, ou até de Rio Bonito, né? Não precisa ser Rio de Janeiro, mas esse pessoal que não tem roça, aqui a gente tem roça, mas no Rio é selva de pedra, né? Sim. Então agora nos jogos que teve no Rio Bonito, não teve os jogos aí, a nossa pousada Humanidas. fechou. Poxa, que legal. Fechou. Que bom. O meu consultório, eu tirei os móveis e fiz... hospedei lá porque o casal queria... Porque queria, não tinha mais uma vaga nos hotéis de Rio Bonito. Sim. Aí que soube da gente, mas não temos também mais vaga. Aí a Lohane, né, que trabalha com a gente, falou: olha, nós temos um consultório médico que tem banheiro, o meu consultório tem banheiro. Vamos improvisar alguma coisa. Então a gente pode, primeiro ligou, doutor, tem um casal aí que está querendo a todo jeito, porque quer vir para essas festas e não tem lugar, e eu sugeri seu consultório. Aí eu falei: bom, já que você sugeriu, vamos lá. Aí ela trouxe um colchão de casal que eu não tinha, lá só tinha solteiro, colocou lá em cima do sofá-cama que eu tenho, tirei as minhas coisas, e o pessoal adorou, disse que vai voltar. Ou seja, agora lá é um lugar de acolhimento também para isso, quem quiser se desestressar, passar um final de semana lá, tem um banho de cachoeira. Ah, mas eu não posso final de semana que eu trabalho de saúde, trabalho meu, tem o Day Use. Né, que a pessoa vai de manhã, passa o dia lá, almoça lá, toma banho de cachoeira, faz trilha. Eu fiquei muito satisfeito com essa notícia do senhor aí, porque teve uma pessoa que me ligou, querendo saber se não tinha perto da cidade uma hospedagem com essa pegada. Exatamente. Né, do trio rural. E aí eu dei o telefone da Lohane. Isso. Não sei se é a mesma pessoa, não sei, mas foi agora. Já estamos agora com o dia 20, votação fechada também para o dia 20. Poxa, que ótimo, que legal. Quer dizer, então está começando, graças a Deus, e o pessoal está gostando disso aqui. E atenção, você de Rio Bonito. Então vamos lá, além do Amanhecer, que é o consultório Dr. Nogueira, nós temos agora o Amanhecer da Terra. Amanhecer da Terra, que é a pousada com day use, com hospedagem. Existe essa pousada em Rio Bonito, que eu conversava com a Lohane outro dia no Conselho de Turismo, que ela está sempre lá participando.
e ela disse que chegou um casal no centro de Rio Bonito pedindo referência, e as pessoas do centro de Rio Bonito dizendo assim: mas a senhora está enganada, não tem esse negócio aqui não. Do Flor do Amanhecer? Nossa. A pessoa tinha pousada lá, né? Aí, procurando saber da pousada e tal, e foi. Então, alô, Rio Bonito, pertinho de vocês, na Serra da Bela Vista, o espaço. E aí, geralmente, quando acontece isso, para explicar para as pessoas, eu falo: é o sítio de Dr. Nogueira. Eu digo: tá! Entendeu? Então, assim, o sítio de Dr. Nogueira tem agora. Tem a pegada agora da hospedagem, do day use, é o amanhecer da terra. Vamos gravar isso aí. E quando chegar alguém pedindo referência, esse pessoal vai vindo dia 20 aí, por exemplo, se parar para perguntar, não digam que é em Silva Jardim, Casimiro, em Lumiar, não, cara. Nós temos coisas bacanas aqui, tal qual nesses lugares aí famosos e conhecidos de natureza. Que bom, doutor Nogueira, que bom que está fluindo. Está fluindo, graças a Deus. Bem bacana isso, esse avanço do turismo aqui. Eu estava agora almoçando com alguns amigos no Quartas na Lenha, ali do nosso amigo Crochê, aqui perto aqui, né, o Cláudio Duarte, e chegou lá Fabiano do Jeep. Fabiano do Jeep teve lá, parece que 27 pessoas tomando café da manhã. Olha aí que beleza. Foi lá tomar café, foram lá na cachoeira e foram embora. Ah, aí que beleza. E Fabiano esteve com um grupo, chegou com um grupo ali, fez um percurso em Braçanã e trouxe para almoçar aqui no Quartas na Lenha. Ou seja, as coisas estão acontecendo, né? E o mais legal, acontecendo a revelia daquela dependência de prefeitura. Quem está fazendo isso é a iniciativa privada. Né? Não foi a prefeitura que comprou os jipes para o Fabiano, ele foi lá com o dinheiro dele, acreditou, o senhor também, ele foi lá, acreditou, etc. E outras pessoas, o Roniel lá na Alambique, lá em Lavras. Muito bacana essa iniciativa desse crescimento do turismo na nossa região. Quer acrescentar alguma coisa? Porque precisa. Sim. Exatamente, você falou isso mesmo. Porque a pessoa acha, doutor Nogueira é só médico lá. Não. Quando você faz isso também, você está trazendo saúde mental para as pessoas. Esse trabalho também é um trabalho de saúde mental. Sim. É um trabalho das pessoas, não é só a clínica médica que é importante. É também por esses lugares em que você pode relaxar, curtir a natureza para a tua saúde mental. Perfeito. Isso acho que completa. É sensacional. Uma coisa completa a outra. Sensacional e que bom que as coisas estão fluindo. Fiquei feliz aí com essa notícia desse desenvolvimento aí do turismo e a partir, sobretudo, nós somos amigos, independente de qualquer coisa, eu torço muito para que as coisas deem certo. É um lugar maravilhoso que eu gosto bastante. Eu até convidei a Lohane para ela vir aqui no programa também. Que bom. Desses para falar especificamente do Amanhecer da Terra. E vou trazer ela aqui para a gente conversar. Vou contar um pouco dessa história e uma forma também de fazer as pessoas enxergarem que tem ali um lugar muito legal e muito próximo, né? E que talvez nós que já estamos aqui olhando para a Serra do Sambê todo dia, não valorizamos tanto. Exatamente. Mas a moçada que vive lá na Selva de Pedra, quando chega aqui, se encanta. Fica encantado com qualquer grilo. Exatamente. Não é isso? O pessoal falou assim, mas doutor, eu fui lá, tinha tinha inclusive psicólogos, tinha 2 psicólogos lá, entendeu, que vieram. Aí souberam que eu fazia hipnose. Rendeu o assunto. Porque eu estava conversando à noite sobre isso tudo, e depois eu falei assim, doutor, aqui é diferente, a gente dorme com um sapinho na lagoa e acorda com os passarinhos cantando. Porque no Rio tem isso, né? Sim. Quer dizer, porque lá é isso mesmo, né? O passarinho lá é a buzina dos carros. Então, o pessoal é encantado, né? Sim. E aí, foi um papo muito bom, que é da minha área, né? Porque se interessava. E assim, Antônio Nogueira, eu gosto muito desse testemunho, porque aquele trabalho que a gente começou lá atrás, 3 anos atrás, etc. e tal, aos trancos e barrancos, devagarinho, acreditando que a longo prazo conseguirem. Muita gente dizendo que não vai dar certo, não, vocês são doidos, vocês são malucos. O senhor deve ter escutado isso também. Sim, também. Quando fez o investimento lá. Quando eu comprei o sítio aqui, você é maluco? Você é doido? Tu vende uma. Olha só, tu vende um apartamento da Barra que só valoriza por um sítio que só dá trabalho. Eu falei assim. Pois é, eu sou maluco mesmo, sabe por quê? Porque é qualidade de vida. Foi a resposta que eu dei. Sim. Ou seja, aos poucos as coisas estão acontecendo, né? Naquele ritmo que é natural de qualquer atividade. Né? Tudo que começa difícil, né? Mas está indo, né? Está avançando. Então, minha gente, não se esqueçam que o Amanhecer da Terra está lá na
cravado na nossa agradabilíssima Serra da Bela Vista, dentro do espaço lá do Dr. Nogueira, que é um lugar encantador. Vocês precisam conhecer. Minha amiga Jocilene Dalmada, boa tarde para você. E ela manda aqui uma boa tarde também para o Dr. Nogueira, aqui nos acompanhando. Obrigado, Jocilene, pela sua companhia. Obrigado, querido. Beijo grande aí no seu coração. E assim, Dr. Nogueira, eu queria, ainda naquele campo da autoestima, essas perspectivas, né? A gente falava aqui do turismo, dessa expectativa de que as coisas avancem, que a gente crie essa identidade. Conversávamos sobre isso aqui no almoço hoje, e aí eu cobrava do nosso secretário de turismo a instalação de outdoors com as nossas belezas naturais ao longo da rodovia, dizendo conheçam o Rio Bonito. Exatamente. Porque eu entendo que muita gente sai do Rio de Janeiro indo para Cabo Frio, que acha que só tem lá tradicional, né? E quando passa para o Rio Bonito, passa assim, sem saber o que a gente tem. Talvez se ele tivesse um outro destino, ele até iria conhecer. Não, aqui é passagem. E o cara já está acostumado com aquilo lá. Exatamente. De repente ele sai na expectativa de até de conhecer um negócio algo diferente. Mas não tem nenhum estímulo que o faça parar. E aí nós estávamos falando sobre isso. E aí é uma questão da prefeitura, né? E já não é o empresário, né? É o poder público que precisa fomentar isso. Pegar umas boas fotos nossas. Exatamente. Aí da Salto d'Água de Braçanã, de Tomascar, de Lavras, daqui das nossas belezas naturais aqui, espalhar isso, né? E conheça o Rio Bonito, visite a tantos metros de você, dependendo do lugar onde está o outdoor, né? Que se faça iniciativa público-privada. De repente chama aí também alguns restaurantes, alguns hotéis, etc. Meu irmão, vamos chegar junto aqui. Exatamente. E tal. Acho que vale a pena essa conversa, para que as pessoas passem e falem assim, mas tem isso aqui? Eu não sabia dessa parada aí, meu irmão. Como é que faz? O pessoal chega lá em casa e fala isso mesmo. Mas tem isso aqui. Não sabia. Primeira vez que vai se lá. Sinto falta também, o senhor certamente vai concordar comigo, de um centro de recepção de visitantes, aqui na entrada de informações, isso, centro de informações. Que a pessoa parasse ali para perguntar onde é a pousada Mãe Sé da Terra. Exatamente. Né? Meu irmão, estou no caminho certo, é isso mesmo? Está longe e tal? Como tem a cidade do Sul, né? Tem, você tem o portal, dão os prospectos, os restaurantes, exatamente, os hotéis. E ali você vai para onde? Exatamente. Te apetecer. Como eles dão, e você escolhe. Ali não é para ser propaganda de A nem de B, é de todo mundo que der o prospecto. É propaganda para todo mundo. Para todo mundo, para divulgar as coisas da cidade. Perfeito. Então assim, gente, bom o vídeo do Dr. Nogueira, que as coisas estão fluindo. O esforço que nós começamos lá atrás, 4 anos, né, lá antes, dentro da pandemia, ali, todo mundo preocupado qual seria o nosso caminho. E diante disso eu queria falar dessa nova perspectiva que por vezes nós temos a partir, doutor Nogueira, de planejamento, de mudanças de paradigma. Porque às vezes o cara está parado ali fazendo a mesma coisa, naquele mesmo trabalho, naquela mesma atividade, a famosa mesmice, né? E aí surge uma novidade, como o senhor lá tinha o como espaço, agora surgiu, né? Surgiu agora essa... Como é que é isso? Como é que funciona isso na cabeça da pessoa? Isso funciona o seguinte: se você está parado, ou não está andando, algo está andando errado. E essa pandemia, ela foi ruim, principalmente para quem perdeu parentes. Sim. Lógico que foi um trauma, mas houve coisas boas com a pandemia. Tem um legado positivo a partir dos problemas que aconteceram. Porque quando você tem problemas, você tem que achar soluções. São nas crises que as coisas acontecem. Tem até aqueles mais radicais que falam assim, o problema no Brasil é que aqui não tem guerra, não tem fome, e a pandemia parece que trouxe um pouco esse clima de... Então, veja bem, na pandemia, as pessoas adoeceram mentalmente absurdamente. Explodiu. E as pessoas tiveram que se reinventar. Eu fui um deles. Porque eu tinha um jeito, ou eu fechava, vendia, dava, botava a bomba atômica, né? Ou me reinventava. Ou ressignificava, né? Que é uma palavra também muito usada, né? O ressignificar. Por quê? Porque antes da pandemia, eu tinha um consulado todo mês.
Todo mês tinha um curso, que eu mantinha os funcionários. Veio a pandemia, acabou a pandemia, eu fiz a propaganda do curso. Não veio ninguém. Eu estranhei, eu fechava sempre os cursos. Entrei em contato com as pessoas. Eu não, Ana Laura, né? O que estava vendo? Ah, não, agora fulano está dando curso online, ciclano está dando... Então, eu descobri que estava todo mundo dando curso online. E eu querendo fazer a velha forma presencial. Eu não consegui gente para dar meus cursos que eu dava sempre, dei lá 7 anos, todo ano. E é claro que o online é mais barato, né? Porque exatamente, não tem a estrutura física. Não tem o gasto presencial, né? Sim. De alimentação, de hospedagem. Aí, Flávio, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu comecei a pagar os funcionários com a minha aposentadoria. Eu falei, não, isso não é justo. Eu trabalhei a vida toda para me aposentar, para eu desfrutar da vida. Não é para isso. É para pagar os funcionários. O Flor da Amanhecer tem que se manter. Como eu não tinha mais os meus cursos, o que eu fiz? Bom, vamos colocar isso aqui para fazer uma pousada. Foi aí que veio a ideia, para ela se pagar. Porque se ela não se pagar, Flávio, eu vendo e vou embora. Mas, graças a Deus, está começando a vir a resposta, né? E nós vamos ficar muito felizes se der certo, né? Então, foi através da crise da pandemia que surgiu essa ideia da gente poder usar. Porque eu já tinha pousada, eu já tinha restaurante. Para os meus cursos, então por que não agora alugar para fora? Já tinha mais ou menos uma estrutura. E o dia que eu tiver um curso, naquele dia eu fecho. A pousada fecha a data, não há problema nenhum. Né? Bom, caminhando aqui para o final do nosso encontro de hoje, porque o Dr. Nogueira tem compromissos lá no centro de Rio Bonito, a gente precisa liberá-lo. Ainda tem Ainda tem o King Size. Tem. Eu vou deixar essa por último. Mas eu recebi aqui a sua mensagem, né? E com um videozinho falando sobre viagem. Isso. Não tive a oportunidade de ouvir ainda, mas como eu estou com o mensageiro aqui ao vivo, né? Eu não sei se viagem que o senhor tocou foi a passagem desta vida para outra, se é escolher um lugar para visitar e fazer turismo, então dá um spoiler para a gente. Vou dar um spoiler. Gente, eu não vou falar do vídeo. Consultem João Jorge Cabral Nogueira no YouTube. Sigam lá, doutor Nogueira. É isso que eu ia falar. Eu não vou falar o que eu falei no vídeo. Eu vou falar sobre o que eu falei no vídeo. Ok, queridos? Vocês... Eu estou com inveja do Flávio. Quase 60 mil pessoas, eu só tenho 1.000. Tem que aumentar essa galera aí. Então, entrem no meu canal, deem o ok se gostaram, deixem comentários, peçam temas, né? É João Jorge Cabral Nogueira, meu nome completo, no YouTube. Estou falando exatamente, Flávio, sobre viagens, mas não é viagem a outro estado de consciência, não. Estou falando mesmo das viagens que nós fazemos, como desfrutar dessas viagens integralmente, levando prazer ao nosso corpo, à nossa mente e à nossa alma. Então o vídeo trata disso. Então vão lá e escutem. O que mexe com a autoestima, mexe com ressignificação de coisas. Viajar, né, não é só turismo. Né? Viajar tem que ter um significado também para você. Tem que te acrescentar alguma coisa, conhecer novas culturas, novos alimentos. Impossível não voltar com algum crescimento. Exatamente, mas tem gente que vai lá para ver shopping. Seja nas coisas bonitas que você vê, seja nas experiências de dormir no aeroporto. Exatamente. Tem crescimento de todos os aspectos. Né? Dessa eu não falei, não. Ou dormir olhando as estrelas. Tudo isso tem crescimento, tem aprendizado. Essa eu não falei, mas eu já tenho um vídeo sobre essa viagem de Frankfurt, que eu já explorei isso, né? Agora eu falo exatamente da gente fazer uma viagem trinária, que a gente conheça boas comidas, que a gente conheça lugares, que a gente se encante com os lugares que é para a mente, e também a gente procure o lado espiritual naquele lugar que também nós fazemos uma viagem não só turística, mas também peregrina. Mas chega, senão vocês não vão escutar o vídeo. João Jorge Cabral Nogueira no YouTube, gente. Não deixem de acompanhar. Vocês que me acompanham no YouTube, dá uma corridinha lá.
se inscreve lá no canal no YouTube aí do Dr. Nogueira. E o nosso último tema aqui nesta tarde, eu recebi aqui ontem o Paulo Nuso, que é cantor. Fala nisso, gente. Começa hoje o Festival de Arte de Rio Bonito, lá no Teatro da CDL, em 2 apresentações, às 18 e às 20 horas, ingressos esgotados desde 2, 3 semanas atrás, casa lotada nos 2 dias, hoje e amanhã, prometendo muita gente por lá, uma quantidade grande de dançarinos, de cantores, de músicos, etc., no palco da CDL, começando hoje às 18 horas, outra sessão às 20 e amanhã 18 e 20 também, 4 e 5, Festival de Arte de Rio Bonito, merece aplausos aí a Carol Monserrat e o glorioso Pedro Rodrigo, que são os organizadores, idealizadores do Festival de Arte de Rio Bonito. Então já está tudo lotado, ano que vem tem que fazer 3 dias, né? Verdade. E aí, gente, o último tema que eu quero tratar aqui com o Dr. Nogueira, nós ontem recebemos o Paulo. Paulo é um sujeito multifacetado, que além de cantor, de artista, etc., é comerciante também, é empreendedor, fazia bolo com a mãe dele lá atrás, e bolo de casamento, de aniversário, na época que não tinha as máquinas, era no estilete que ele desenhava tudo, e hoje trabalha como comerciante no ramo do plus size, que é roupa destinada às pessoas com sobrepeso, né? As pessoas mais gordinhas. E fofinhas. E ele falava aqui conosco sobre a questão do acolhimento, etc. E o quanto a roupa que tem um caimento melhora a autoestima das pessoas, melhora até a forma que a pessoa vai ver a vida, porque o sujeito que chega lá na loja dele, segundo ele estava dizendo ontem aqui, já chega meio desesperançado, porque já passou em todas as lojas, em todos os shoppings e tal, e só tem coisa para gente magrela. E quando chega lá, o camarada se torna um cliente, se torna um amigo, considera ele até uma entidade, porque ele conseguiu resolver aquele problema, e a pessoa sai dali com uma nova perspectiva, autoestima lá em cima, como diria o filósofo Naldo Bene. E eu queria que só falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, a questão do sobrepeso, o efeito disso na vida das pessoas, a forma como nós, sociedade, olhamos para essa moçada, que por vezes o cara não é gordinho, não está com sobrepeso, ou não é gordão porque ele quer. Eu lembro do exemplo do Ronaldinho Fenômeno, que eu acho que se ele não tivesse aquela questão do peso, ele até jogaria um pouco mais de tempo, né? Mas ali é um problema de hipotiroidismo, de doença, né? Isso. Que ele pegou. Vamos voltar rapidamente à Idade Média. Renascentismo, Iluminismo. Sim. Se você for no Louvre, você vai ver aquelas obras famosas renascentistas, aquelas pinturas maravilhosas. As mulheres todas gordas. Me permita interromper o senhor. Eu devo ir a Petrópolis aí nos próximos dias, né, que a minha filha pediu para levar ela lá, que ela disse que só tem a lembrança do tempo de criança. Acho que ela tinha 5 anos. Leva que é muito bom lá. Quando eu levei ela lá, ela falou, pai, eu quero ir no Museu Imperial e quero ir na Casa Santos Dumont, porque é a lembrança que eu tenho de quando eu fui pequenininha. E aí nós estávamos rindo, eu e ela, porque ela não aceitou que a Princesa Isabel era aquela gorducha que estava na... Isso. Porque na cabeça dela as princesas eram Ariel, Branca de Neve. Isso. Aí você está falando isso, eu lembrei dessa... Bom, ela vai também aprender que na questão do Dumont era preconceituoso. Não, ela agora já tem 17 anos. Ela vai aprender que Santos Dumont ele fez uma casa que você tem que começar a subir o degrau com o pé direito. Sim. Então ele tinha esses problemas supersticioso aí. Supersticioso também. Mas é isso aí, você falou muito bem. Então, na Idade Média, a ideia de beleza era a gordura. A mulher gorda era a mulher que tinha saúde, que gerava filhos, que amamentava. No nosso século agora atual, Flávia, aconteceu uma doença, eu digo uma doença social, isso é uma doença social. O culto à magreza. O culto tão grande à magreza, Flávio, que fez mulheres morrerem, fez mulheres ficarem doentes. Tanto que... A bulimia que apareceu. A bulimia para ter aquele peso que as companhias de modelos exigiam. Foi tão grave, que a Associação Brasileira de Endocrinologia conseguiu, no Congresso, aprovar uma lei
para dar um peso mínimo para essas mulheres, porque não tinha peso mínimo, então cada um emagrecia mais do que queria. Então o que acontece? Quando a mulher emagrece muito, sai fora do peso, ela para de menstruar. Ela para de menstruar para sobreviver. Porque você fica jogando sangue fora. Exatamente. Vai, né? Então essas meninas, para engravidar depois, tem que ganhar peso. Zé Mister tem que ganhar peso para engravidar, depois que ela largou das passarelas. Então, logicamente, é um peso que a mulher normal não consegue. A mulher normal não vai ter aquele peso nunca das modelos. Então isso é um crime, porque a criança jovem vê aquele modelo e quer aquele modelo para ela. Só que o modelo é baixo demais, dá um peso exagerado. E aí quando a mulher tem um peso normal, não precisa ser gorda não, Flávio, já se acha gorda. Às vezes a pessoa vai lá no meu consultório, doutor, estou gorda. Sobe na balança. Qual a sua altura? Vamos. Eu tenho uma balança aquela que mede a altura, filizola. E eu faço as contas. Não, você está no peso normal. Ah, não, doutor. Eu estou com excesso, estou com 5 quilos de excesso. 5 quilos está na faixa normal. Mas quem disse isso, né? Ela. Quem disse? A mídia. Ela vê os modelos e quer aquele peso. E aquelas que têm estrutura muscular, estrutura óssea grande, que vão ser gordinhas mesmo que não queiram. Sim, questão anatômica. Anatômica. E aquelas que têm um hipotiroidismo, que nem minha esposa, que engordam mesmo que não comam. Sim. Aí você vai fazer o quê? Vai desmerecê-las porque são fofinhas? A minha filha um dia deu uma resposta muito boa, que ela estava assim, bem além do peso, e chamaram ela de gordinha. Ela falou assim, gordinha não, excesso de gostosura. E a pessoa ficou desbundada. Né? Então o importante é, se você está fora do peso, logicamente vai sobrecarregar o coração, essa sobrecarga não vai te fazer bem, pode dar pressão alta, então é legal você se cuidar e emagrecer. Não estamos propagandeando aqui a obesidade. Agora, se você tem uma obesidade por uma doença, né? Ou por um fator que você engordou e agora vai emagrecer, porque deseja pode, primeiro, aceite a sua gordura nesse momento. Para quê? Para você ficar feliz até emagrecer. Senão você vai ficar infeliz até emagrecer. Aceite, você engordou, você comeu demais, você errou na dieta, você estava com problemas existenciais que a pessoa às vezes compensa comendo. A tireoide descompensou. Ok, aceita isso. Mas já resolveu o problema? Agora já pode emagrecer? Ok. Então vamos primeiro aceitar o corpo. Aí sim, essas lojas são essenciais porque todos nós sabemos que roupa listrada transversal engorda. Então o magrinho tem que ter roupa listrada transversal. O gordinho, longitudinal. Vertical. Quer dizer, então há moda também para as gordinhas, para os gordinhos, para que elas não se sintam tão gordas, para disfarçar um pouquinho, mas o essencial é elas aceitarem que estão gordas e ver se tem condição de emagrecer, tratarem para emagrecer, ou se é por uma doença que não dá, aceitar, porque a pessoa aceitando não vai sofrer, não aceitando vai sofrer. E nós, olharmos as pessoas gordinhas, não criticarmos, não ficarmos fazendo bullying. Porque nós não sabemos aquele gordinho ali que está na nossa frente, por que está gordinho? Como é que nós vamos julgar? Aí você fala, tão rico e gordo nem se trata. Sabe lá se tem uma doença que engorda, que não tem jeito mesmo. Que há doenças que não adianta. Não há remédio, não há nada que faça emagrecer. Tem tumores cerebrais que a pessoa engorda, não tem jeito. Aí tem que operar, ou está tomando um medicamento específico que a corticoide, por exemplo, é uma coisa que... a pessoa tem um problema de... a pessoa tem artrite. Ai, que bom você falou isso. Artrite. Aí o cara vai lá tomar corticoide para artrite. E engorda. Aí eu pergunto à pessoa, ela vai ficar agora com dor por causa de não engordar uns quilinhos? É melhor ficar sem dor. É só assumir os quilinhos a mais. Aí você vai se matar? Não. Né? Eu espero que um dia surjam outros remédios que não precisam usar o corticoide. Eu não sei se o senhor já ouviu falar, mas não lembro se foi no Brasil Paralelo ou em algum outro site que
que eu vi, dizendo que esse culto à magreza tem, no fundo, origem na pedofilia, onde é um culto, na verdade, a corpos infantilizados. Porque esses corpos com poucas medidas, né? Porque as mulheres adultas, elas têm as curvas naturais das mulheres adultas, né? Exato. Os volumes naturais das mulheres adultas, e como nesse último século nosso passou-se a pedofilia, passou a ser uma preferência de muitos homens, tem essa pegada de se cultuar os corpos infantilizados. Uma informação nova, viu? Como é que eu vou ver aqui? Eu também aprendo. Essa eu não sabia. Eu achei isso assim uma coisa bem curiosa da gente pesquisar. Eu não sabia, nunca pensei nisso, porque exatamente como é que pode a pedofilia interferir na moda, né? Uhum. Mas se os criadores da moda forem pedófilos, vão ser os primeiros a fazer isso. Porque você percebe ali mulheres adultas, né? E realmente com corpos de meninas de 11 anos. Né? E aí eu vi algumas pessoas dizendo que tem esse fundo de... Essa eu nunca ouvi falar, vou pesquisar. Eu achei isso bem curioso e preocupante também. Né? Porque essa é uma questão que pouco se fala, até porque quando se trata de indústrias estabelecidas, aquilo que vai ao encontro, que questiona, a mídia geralmente dá uma escondida. Né? Daqui a pouco vão cancelar a gente aí. Minha gente, recebemos hoje aqui o Dr. Nogueira para aquela nossa conversa muito, muito salutar, que uma vez por mês nós temos aqui com ele. Mandou mensagem aqui para mim o glorioso Lúcio Ricardo Marcelino, meu amigo Cadinho. O que Cadinho vai dizer para a gente? Fala, Cadinho. Saber, certo? Tem um amigo que a gente tem. E ele, a partir do desenvolvimento do esporte dele, ele criou o Projeto Saúde, uma camisa que eu sempre estou usando também. E pensando nos colegas de trabalho, começou com os colegas de trabalho. Cadinho mandou aqui uma mensagem. Boa tarde, hoje não tem nada para falar, não. Hoje só boa tarde, bom final de semana ao senhor, ao doutor Nogueira que está aí, e a você. Boa tarde, bom final de semana, Cadinho. Valeu, Cadinho. Um abraço para ele. Eu pensei que ele tinha mandado a comprovação de que ele estava me ouvindo, que eu estava falando mais do que ele aqui no áudio, né? Abraço, Cadinho. Muito obrigado pela sua participação sempre, meu irmão. Deixa eu lembrar aqui para você, né? Falamos aqui do Amanhecer da Terra, que é a nossa pousada aqui em Rio Bonito. Acho que é a caçulinha aí das nossas... do setor de hospedagem no nosso município. Mas deixa eu lembrar também aqui para você da Clínica Vivermed, lá em frente ao Hospital da Civarga de Rio Bonito, a Drogarias Viva Mais, a Viva Assistencial, a Decora Brasil, minha gente. Você que vai mexer com construção civil, Decora Brasil, no centro de Rio Bonito, ali na Dr. Matos, 482. Naquela confusão ali, pessoal, que tem a 7 de Maio, tem a Pinto Coelho Júnior, tem a Rua Dr. Matos, né? E ali no posto do Alberto ali, aquela confusão ali, a Decora Brasil está próximo ali, então você passa, tem a loja ali bem bacana, de noite as lâmpadas ficam acesas, o trabalho deles especificamente com pisos e azulejos, mas também tem todos os outros segmentos por lá também, louças, metais, etc. Façam uma visita lá, a Decora Brasil. Bom, deixa eu lembrar aqui para você também do Telefrutas Rio Bonito, e deixa eu lembrar também você da Imperial Odontologia, lá na rua Monsenhor Antônio de Souza Gens, número 45, Praça Fonseca Portela, no centro da cidade. Um abraço para toda a galera lá da Imperial Odontologia, centro de Rio Bonito. Lembrando que a minha amiga Antônia, que comanda a casa, também trabalha com harmonização facial, Botox, fios de PDO, Skin Buster, entre outras coisas. Ela nos deu uma entrevista aqui falando sobre isso, está aí gravada na minha fanpage aí, disponível também no YouTube. Procurem lá, Antônia Elael. Coloca essas palavras-chave, né? Imperial Odontologia, e você vai ver a entrevista dela, que foi bem bacana. Um abraço para o meu amigo Vaguinho Corretor, consultoria e negócios imobiliários, é com ele mesmo, 99580-8081. Deixa eu destacar aqui para você ainda, a Armazém Rio, lá na Avenida Manuel Duarte, número 509. Aliás, voltando aqui a Imperial Odontologia, esse mês é mês de aniversário lá na Imperial Odontologia, tem coisa
Tem novidade por lá, tem promoção por lá. Um abraço para a galera toda. E deixa eu lembrar ainda para os amigos aqui da City Pharma, que nós temos lá dentro do Armazém Rio. Doutor Nogueira, finalizando aqui a nossa conversa, mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui. E quando que o senhor deve voltar aqui para já deixar agendado aqui? Opa, deixa eu te dar aqui. 1º de setembro, sexta-feira. 1º de setembro. Aí você não vai esquecer. Tá, isso que eu já deixo agendado aqui para não acontecer de eu agendar alguém em cima da... Às vezes eu deixo para depois, e quando vê, passa despercebido. E já foi. Então, 1º de setembro, o doutor Nogueira estará aqui conosco novamente para uma nova conversa, uma nova aula que ele sempre nos dá quando vem aqui. 1º de setembro, então devidamente agendado e organizado e programado. Bom fim de semana e suas palavras finais. Agradeço a todos os ouvintes, que tenhamos uma ótima semana, não nos esqueçamos que domingo é dia do Senhor, e que esse mês seja não o mês do desgosto, como fala, mês de agosto, mas seja o mês do bom gosto. Né? Verdade. Vamos trocar as palavras, porque as palavras têm poder. Tem poder. A gente fica, é o mês do desgosto, né? Esse mês é o mês de desgraça. Já vai atrair. Vai ser um mês do bom gosto. Você já entra com um pensamento negativo, né? Se é um mês do bom gosto, então você entra com um pensamento positivo. Falar em mês do bom gosto, minha gente, nós temos no próximo dia 11, na próxima semana a gente vai receber essa galera, representante lá. No próximo dia 11 nós teremos o Coral Santa Cecília. O evento é beneficente, viu? Lá no Teatro da CDL também. Né? Um abraço aí para a galera do Coral Santa Cecília, uma apresentação do Coral Santa Cecília, próximo dia 11, é a próxima sexta-feira, lá no Teatro da CDL. Dia 12 tem a Cavalgada das Patroas, um abraço aí para as nossas meninas amazonas. Essa semana a gente deve falar sobre isso aqui também, recebendo o representante delas. E no dia 18, Munir Calil, lá no Teatro da CDL também. Rapaz, eu estou tão triste, eu estou no Congresso de Medicina Quântica em São Paulo. A última vez que eu vi Munir Calil foi lá, no lançamento do seu livro. Teve lá no lançamento do meu livro e eu pensei que fosse julho, falei, eu vou lá te assistir e tal. Eu falei, não, setembro, né? Agosto, 18 de agosto. Aí eu, vou lá, né? Peguei minha agenda, cara, 18, eu estou no Congresso de São Paulo. Fiquei triste porque eu gostei da... vê-lo, né? Porque eu gosto muito dele. Já falei com ele. Primeiro show que estiver lá, ele vai lá também tocar com a gente. Legal. Então, gente, é isso. Bom fim de semana. Um abraço. Obrigado, doutor Nogueira. Obrigado aos amigos aí que estiveram conosco. Não se esqueçam do evento aí da CDL hoje, do Festival de Arte de Rio Bonito. A caixinha de luva de procedimento que será doada no caráter beneficente do evento para a moçada do Lar Maria de Nazaré, que é o abrigo de idosos que nós temos aqui em Rio Bonito, então o caráter beneficente aí do evento. Então, a entrada é gratuita, os ingressos foram distribuídos, mas se você puder e desejar, e tomara que você deseje, fortalecer esse aspecto aí do Lar Maria de Nazaré, vai ser bem bacana. Uma caixinha de luva de procedimento, pessoal. Aquela para o banho, a higienização dos idosos e tal, eles gastam muita luva. Fica essa dica aí para você. Valeu, minha gente. Abraço, um beijo no coração. Vou ficando por aqui, agradecendo você que está sempre ligado à nossa programação, nos prestigiando. Papai do céu abençoe rique e abundantemente cada um de vocês. Segunda-feira estou de volta com o programa Flávio Azevedo e, se houver necessidade, a gente volta em live aí, trazendo uma notícia de última hora para os amigos aí. Beijo no coração de todos. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Um abraço. Obrigado. Foi bom, né? Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Ligue na super oferta que a Connect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de